Olá! Um dos combustíveis alternativos mais promissores para o Brasil é o hidrogênio verde. É que ele é produzido a partir da molécula da água. E água é o que não falta no nosso país. A energia é criada quando se faz a eletrólise da molécula do H2O, ou seja, quando ela é quebrada. Quando a eletricidade usada para quebrar a molécula da água vem de fontes sustentáveis, como eólica e solar, o hidrogênio resultante é chamado de verde. O hidrogênio verde oferece uma alternativa crucial aos métodos tradicionais de produção que emitem carbono, causando buracos na atmosfera terrestre. O investimento e a expansão dessa indústria podem impulsionar a inovação, gerando empregos qualificados e estimulando a economia. Nesse segundo de uma série de 3 pontos de vista sobre os chamados combustíveis verdes, eu recebo João Paulo Rodrigues, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia. Além de já ser a encarregada da oferta de energia elétrica em cidades como Brasília, a empresa será a primeira a instalar uma usina de hidrogênio verde e um posto de abastecimento de combustível no Brasil, também aqui na capital. Olá, doutor João Paulo, muito bem-vindo. Olá, Mariana, obrigado pelo convite. Queria cumprimentar todos os telespectadores que estão nos assistindo também. Eu queria mostrar aqui um vídeo e, ao mesmo tempo, pedir para o senhor ir explicando, à medida que vai passando, como é que é feito esse processo até se chegar ao hidrogênio verde. Vamos lá. Nós estamos assistindo aí a uma importante fonte de energia renovável, que é a solar, bastante abundante no nosso país. Temos outras, como eólica, mas aqui focando na solar. Como a gente pode ver, há um convívio harmônico entre natureza e a produção dessa energia. Nós vemos aí animais circulando entre as placas. Não tem nenhum problema para eles, né? Nenhum, absolutamente, tudo seguro. Esse é um dos impactos positivos, que a gente pode ver a partir dessa fonte, além da sua natureza limpa e renovável, esse perfeito convívio que esse vídeo traz. Aqui a gente começa a ver a planta de produção do hidrogênio verde. É aí que acontece a eletrólise? Essa é a conhecida eletrólise, onde se separa o hidrogênio do oxigênio através de uma corrente elétrica na água, e esse hidrogênio ele é considerado verde, recebe essa expressão justamente porque ele é produzido a partir de uma fonte, como a que nós acabamos de ver, renovável, 100% renovável, e esse hidrogênio pode ser usado de diversas formas em indústrias, para substituir. Ele fica armazenado. Ele fica armazenado justamente para ser usado na indústria, que pode ser usado de uma forma original, como o próprio hidrogênio, ou pode também derivar em produtos como amônia, para indústria química, por exemplo, fertilizantes. É bastante usado amônia e a amônia é uma derivação do hidrogênio verde, ou do hidrogênio. Certo. Isso aí Esse vídeo é da Iberdrola, que fica onde? Essa é uma planta da Iberdrola em Porto Olhano. Essa planta fica dentro de um complexo de fertilizantes, e produz justamente essa matéria-prima, amônia, para essa indústria de fertilizantes que nós temos, que tem lá, e nós temos essa planta de hidrogênio verde. Qual é o país? Espanha. Ah, na Espanha. Certo. E essa parte aí? Essa parte são os operários operando aí a abertura das máquinas, para eventualmente aí, fornecer o hidrogênio, ou são as manobras necessárias dentro de uma operação cuidadosa como essa que nós precisamos ter com o hidrogênio. Certo. E eu acho que a gente vai chegar ainda... Não, é isso, né? O principal é isso, né, doutor João Paulo? Nós basicamente vimos de onde vem a energia, por que esse hidrogênio é considerado verde, que é aquela matriz, aquela usina solar, e aqui a produção do próprio hidrogênio para alimentar ou contribuir com a redução de emissão de gases de uma indústria. No caso, essa planta em Porto Olhano é uma indústria de fertilizantes.
tá ótimo. Eu queria saber do senhor qual é o potencial que o Brasil tem em relação ao hidrogênio verde. São necessários muitos investimentos ainda? Ariana, nós estamos falando de um novo segmento. É preciso observar o prazo de maturidade, a curva de aprendizado desse segmento, com redução de custos, entre outros amadurecimentos que todo segmento naturalmente vive. Mas o hidrogênio verde ele é mais um vetor energético, né, que contribui justamente com a redução da utilização de combustíveis fósseis. E o Brasil tem um potencial enorme nesse sentido, porque o hidrogênio ele é verde, como nós acabamos de ver no vídeo, quando ele é produzido a partir de fontes verdes, né, como hidrelétrica, solar, eólica, e o Brasil é abundante nisso. O Brasil andou muito bem nos últimos anos. O Brasil hoje pode comemorar uma matriz elétrica na ordem de 90% renovável. Então nós temos tudo que precisa, né, para produzir e para sermos vanguardistas nesse novo segmento, que, como eu disse, assim, é um vetor importante para contribuir, principalmente naqueles segmentos onde a eletrificação é muito difícil, como a siderúrgica. A siderúrgica hoje é responsável por 8% da emissão de gases de efeito estufa no mundo. Então o hidrogênio verde surge justamente como essa possibilidade de substituição e de redução dos gases de efeito estufa. No caso da Neoenergia, ela está investindo cerca de 30 milhões de reais do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, na instalação pioneira dessa usina que também vai ter o posto de abastecimento, é isso? É isso. A Neoenergia acredita fortemente nesse novo segmento. A gente investe predominantemente em fontes renováveis, né? Nós temos, assim como o Brasil, aproximadamente uma matriz, se a gente considerasse a matriz do grupo, de 90% renovável. E a gente está investindo, né? Começam as obras agora, em janeiro do próximo ano, numa planta pioneira voltada para a mobilidade, né? Uma planta que deve estar sendo concluída até o final do primeiro semestre, um investimento de 30 milhões. Evidentemente, nós temos outros projetos sendo estudados, né, mas essa seria a nossa coroa, né, inicial e que nasce aqui na capital do nosso país como um projeto pioneiro e que certamente vai acrescentar muito para essa indústria que está só começando. E os carros, como é que é a adaptação da indústria automobilística a esse novo tipo de combustível que, na verdade, já estaria pronto no meio do ano que vem, então? Já estaria sendo oferecido? É um projeto pioneiro, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, então a escala dele é uma escala para teste, né? A gente deve receber veículos leves, um ônibus e uma empilhadeira, então veículos pesados, veículos leves e veículos de trabalho, justamente para a gente testar o melhor uso, a melhor equação para esses veículos. E em breve a gente deve ter aí pelo menos alguns desses veículos circulando na nossa capital, com ônibus, né, representando essa inovação, esse primeiro passo. E nós estamos bastante esperançosos do que vem por aí. Então, esses veículos vocês mesmos já estão, digamos, desenvolvendo, são veículos específicos para se adaptarem a essa planta. Nós temos parcerias, né, com fabricantes, com montadoras de veículos. É importante ressaltar também uma parceria que nós firmamos com o governo do Distrito Federal, no sentido justamente, olha, para onde a gente vai destinar esses veículos? Qual é a melhor forma disso ser um ganho para toda a capital? Essa planta ela vai ser instalada dentro de uma unidade de operação que a gente tem em Taguatinga e vai ser alimentada, como nós vimos até no vídeo, a partir de uma usina fotovoltaica, né, solar, de 150 kW pico. Então ela é 100% renovável e vamos testar, vamos completar esse projeto e iniciar esses testes e ver qual é as melhores equações, as soluções que podem agregar mais valor. Eu vou pedir para a nossa diretora colocar aqui a maquete dessa planta que vai ser desenvolvida a partir do começo do ano. Já temos aí a maquete. Essa parte é a parte em que o hidrogênio já está pronto? A gente vê um pouco mais em cima ali o hidrogênio já no seu processo de produção, né, com a eletrólise da água, separação do hidrogênio e do oxigênio.
ali alguns tanques de armazenamento, e aqui mais embaixo, onde a gente vê o veículo, os pontos de carga e de abastecimento desses veículos. Ah, então quer dizer, é uma coisa menor do que aquela que a gente viu da Espanha. Sem dúvida, é um projeto piloto, né, da ordem de 30 milhões de reais, então realmente a gente tem que olhar para esse projeto em perspectiva. Tá, e como é que vai ser dali para frente? Vocês pensam em quanto tempo ter uma planta dessas que realmente possa, em que eu possa comprar um carro e eu possa ir lá abastecer? Olha, é importante a gente pensar em hidrogênio de uma forma ampla, né? Iniciando pela substituição do hidrogênio que usa combustíveis fósseis, né? E aí há uma grande oportunidade, como a indústria química, como a siderúrgica. Que são os hidrogênios de outras cores, né? Fala-se hidrogênio cinza, né? Hidrogênio azul. Esse agora, né, a partir de fonte 100% renovável, é o hidrogênio verde, que não emite nenhum gás na sua produção e na sua utilização. A mobilidade é mais um passo nesse sentido, né? O Brasil ele pode comemorar já ter uma matriz elétrica. A gente vem assistindo cada vez mais carros elétricos, né, substituindo a antiga frota. Então esse é mais um passo. Essa planta a gente precisa olhar ela em perspectiva, mas a Neoenergia tem outros projetos. A Neoenergia tem acordos firmados com o governo do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, justamente no sentido de estudar as diversas possibilidades que existem, e a gente espera investir nos próximos anos bastante nesse segmento que está só começando. Até porque o hidrogênio verde tem várias aplicações, né, doutor João Paulo? Em indústria, em outras coisas que não são apenas a mobilidade. Sem dúvida. A primeira aplicação que nós vislumbramos para o hidrogênio verde é a substituição daquele hidrogênio que não é verde, que chama-se azul e cinza, né? Então, naquela indústria química, siderúrgica, onde já se usa hidrogênio, nós podemos fazer essa substituição. Um outro exemplo que nós temos é a indústria de fertilizantes, que usa uma derivação do hidrogênio, né, que é a amônia. Então, o hidrogênio também serve para produzir amônia. E uma terceira vertente é justamente essa de produzir eletricidade, produzir mobilidade, viabilizar a mobilidade. Então, são diversas as vertentes. Fala-se muito também em exportação do hidrogênio verde, mas nós temos ainda uma grande oportunidade aqui no Brasil de tornar os nossos produtos cada vez mais sustentáveis, agregar valor a esses produtos. Imagine só um aço verde, né, um fertilizante verde. Então, isso é, antes de mais nada, uma oportunidade para o próprio país, que sai na frente, porque tem uma matriz elétrica predominantemente renovável que viabiliza a produção desse hidrogênio verde. Ou melhor, vale mais a pena esperar para agregar valor e exportar o produto mais industrializado do que exportar apenas o combustível. É isso que o senhor está dizendo? São possibilidades. A gente entende que essa é a primeira possibilidade, é que está mais viva, mais presente, porque essas indústrias já estão formadas, né? Elas já demandam essa oportunidade, essa necessidade. E acho que esse é o primeiro momento do hidrogênio verde, né? Sem prejuízo, evidentemente, do mercado estrangeiro apresentar a necessidade e o Brasil também atender. Mas são passos, né? A gente teve um importante avanço agora no Congresso com 3 leis aprovadas, né? Então, 3 leis que incentivam essa tecnologia, que trazem um incentivo fiscal devidamente planejado, com prazo certo. Então, acho que o Brasil está com a política pública que precisava e com a vontade dos empreendedores que precisava também, usufruindo de uma matriz elétrica renovável. Essa do combustível do futuro, que o presidente Lula, enfim, foi lá, mostrou tudo que estava acontecendo, como é que ela vai poder ajudar investimentos e outras vertentes dentro desse projeto do hidrogênio verde? Essa é a terceira lei de uma sequência de 3. Tivemos um marco legal do hidrogênio verde, depois uma lei adicional falando dos incentivos fiscais, e agora essa lei que traz metas, diretrizes para a aviação, para a mobilidade, né? Traz diretrizes para políticas públicas. Então, eu acho que o Congresso ele fecha esse ciclo para que isso que a gente está vendo numa planta, que é uma planta teste, possa ganhar escala
com a devida segurança jurídica e com o devido incentivo e segurança. Vão ser 18 bilhões e 300 milhões de reais no período de 2028 a 2032, que vão vir de créditos fiscais da contribuição social sobre lucro líquido, né, a CSLL. É um belo investimento, né, doutor João Paulo? É um incentivo importante, tem uma duração já previamente fixada de 5 anos, e que tem uma previsão lá no marco legal de aplicação através de um meio concorrencial, ou seja, o empreendedor que quiser acessar esse incentivo, ele vai ter que concorrer, vai ter que mostrar que o projeto dele é melhor. Isso faz com que a aplicação e a distribuição desse incentivo seja ou tenda a ser isonômica. Então, nós achamos que o marco legal veio ao encontro dos anseios e das necessidades que um novo segmento como esse precisa. Pois é, o Brasil já conta com uma matriz energética muito boa. Nesses 3 programas a gente está falando sobre alguns aspectos dela, vamos falar sobre o álcool, já temos biodiesel, dentro da gasolina já temos álcool e biodiesel, já existem os carros flex, mas ainda se fala muito no hidrogênio verde. Por que o hidrogênio verde seria melhor e mais avançado do que o que já temos hoje em dia, que já é avançado? Essa é uma excelente pergunta, Mariana, porque há uma certa confusão entre matriz elétrica, comum essa confusão entre matriz elétrica e matriz energética. A matriz elétrica do Brasil, como você disse, ela é predominantemente renovável e merece ser comemorada por todos nós. Essa matriz está devidamente equacionada e é ela que viabiliza a produção do hidrogênio verde. Mas o hidrogênio verde, ele é, acima de tudo, um vetor energético. A matriz energética do Brasil não é tão renovável como a elétrica. A gente tem aproximadamente 40% da matriz energética renovável, o mundo está na ordem de 14%. É nessa matriz energética onde mora a primeira grande oportunidade. É a gente pegar aquelas indústrias que têm uma dificuldade de eletrificação, porque precisam chegar a temperaturas muito avançadas, ter uma determinada constância, e que usam hidrogênio hoje a partir de combustíveis fósseis, né, que é o famoso hidrogênio cinza e azul, fazer com que essas indústrias possam contribuir com essa matriz energética, com a renovação dessa matriz energética. Então, o hidrogênio é, acima de tudo, um vetor energético, né, que vai contribuir para a descarbonização dessas indústrias e, sim, de outros segmentos que já têm acesso à eletricidade, mas, acima de tudo, um vetor energético. Mais do que o combustível do futuro, digamos assim. Eu diria que ele é um combustível do futuro se a gente pensar que ele é um vetor energético. Ele não é a eletricidade do futuro, porque nós temos uma boa situação nacional, mas nada impede que ele venha também para a matriz elétrica em algum momento. Mas eu diria que um país que tem uma matriz elétrica renovável, um país que é 100%, que o sistema é 100% interligado, um país que tem 99,8% da sua população atendida por energia elétrica, o primeiro passo do hidrogênio verde é trabalhar em indústrias de difícil eletrificação. Aquelas indústrias de fácil eletrificação, a gente já está percorrendo esse caminho. E quais são essas indústrias? Siderúrgica é um exemplo, química é outro exemplo, fertilizantes nitrogenados, né, como a ureia, é um outro exemplo. Então são fertilizantes mais ecológicos? São mais ecológicos, porque sendo a partir de hidrogênio verde, eu diria que são renováveis e ecológicos, sim. Eu gostaria de perguntar se o hidrogênio verde passará a ser uma energia do presente em quanto tempo? É a energia do futuro? Passará a ser a energia do presente em quanto tempo, o senhor acha? Difícil estimar, porque a gente precisa, depende de mercado, depende da aplicação efetiva dessas políticas públicas que acabaram de ser, desses marcos legais que acabaram de ser aprovados, mas determinadas aplicações, Mariana, são imediatas. A gente viu uma planta aqui, teste, a gente tem outros projetos em andamento, a gente tem uma consulta estratégica, uma chamada estratégica apresentada pela ANEEL para que as empresas possam apresentar projetos. Foram apresentados 19 projetos, dos quais 5 são nossos. Então, é para já. O tamanho que esse segmento vai ter e a curva do seu amadurecimento é difícil dizer, mas eu diria que a aplicação ela é para já. Tá certo. Aonde entraria
a chamada ESG, que a sigla em inglês é Environmental, Social and Governance, governança social e ambiental. No que o hidrogênio verde facilitaria, ou o que essa sigla facilitaria no desenvolvimento do hidrogênio verde? Eu arriscaria dizer, Mariana, que talvez seja um dos maiores desafios do século XXI a nossa transição energética, né? Assunto que vem sendo discutido aí pelo mundo inteiro, por privados, pelo setor público. E o hidrogênio verde é um vetor importante para acelerar essa transformação, essa transição. Quando a gente pensa em transição energética, a gente tem que pensar em fontes renováveis, nós temos. Eficiência energética, ou seja, redução, uso racional de energia, nós temos e fazemos. E tecnologia. O hidrogênio verde é um pouco dessas três coisas. E quando a gente fala dessa sigla, né, ESG, a gente está falando de um movimento integrado. Né, um movimento que não dispensa a outros. Né, você pode atuar em paralelo. Então, o hidrogênio verde ele não está para substituir, eventualmente, uma fonte já renovável, mas ele está para contribuir com essa transição energética, com a tecnologia nova, né, com consumo mais racional e, acima de tudo, renovável. Então, ele vai ao encontro dessa sigla. Como é que o senhor acha que o governo brasileiro, os governos, principalmente o governo federal, está lidando com as variáveis dessa sigla? Nós temos visto cada vez mais uma preocupação genuína, né, que não é longe de ser romântica, ela é uma preocupação genuína, né, porque você trabalhar essa sigla, você trabalhar essas colunas, esses pilares, não é uma questão só de querer fazer o bem. É querer fazer o bem e querer tornar o seu ambiente, e é um ambiente empresarial que eu estou falando, é um ambiente público, estatal que eu estou falando, cada vez mais sustentável. Nós tomamos essa convicção já há algum tempo, que se a gente não cuidar do nosso entorno, não basta olhar para nossas redes, para as nossas produções de energia no modo só de engenharia, olhando só para dentro. A gente precisa cuidar do nosso entorno. É isso que torna as companhias e os estados cada vez mais sustentáveis. Então, está no nosso DNA, nós temos internamente metas de toda sorte, de gênero, de raça, de descarbonização, e isso está na nossa estratégia, né, na decisão, na tomada de decisão do que a gente vai investir, do que a gente vai fazer, a exemplo dessa planta aqui no Distrito Federal. E a gente tem visto isso em todos os cantos. A nossa integração com as secretarias estaduais do meio ambiente, a nossa integração com os ministérios que tratam do assunto é muito grande, e a gente vê cada vez mais, mesmo aquelas pastas que não cuidam do assunto de forma pioneira, também integrando essa sigla, né, essa política nas suas decisões, nos seus direcionamentos. Então, eu acho que é um caminho sem volta e que só está trazendo coisas boas e valor agregado para a sociedade em geral. O senhor já falou de várias vantagens do hidrogênio verde. Uma outra é a questão do armazenamento, né? Ele pode ser transportado de diversas maneiras, seja como gás comprimido, líquido, criogênio ou absorvido em materiais como hidretos metálicos. Explica um pouquinho melhor isso. Olha, é bem técnico essa explicação. Se der para traduzir. O transporte do hidrogênio verde, o hidrogênio é altamente inflamável. Então, o que eu diria para deixar uma resposta bem assim palpável é que há um desafio grande no seu transporte. É por isso que a gente vislumbra, ou é também por isso que a gente vislumbra a primeira aplicação do hidrogênio verde, onde já se usa hidrogênio. Muito mais do que mobilidade ou do que situações que você demanda, ou como exportação você demanda um transporte. É possível, mas você precisa de uma infraestrutura, e mais do que uma infraestrutura, você precisa de uma logística, né, que dê conta desse transporte. Então, é um caminho, mas assim como foi energia elétrica há anos atrás, você precisa de uma infraestrutura e você precisa de uma logística. Então, ainda temos uns passos para dar. E de segurança, né, porque é altamente inflamável. Quais os problemas para a implantação do hidrogênio? O senhor falou que na questão governamental tem ido bem e tudo, mas ainda existem entraves? O primeiro desafio, eu acho que era segurança jurídica e incentivo. Esse desafio foi recentemente ultrapassado através dos marcos que nós comentamos aqui. Eu acho que agora é a curva e amadurecimento da infraestrutura, da logística, né, e da tecnologia para que se torne viável. Né? Um outro aspecto dessa viabilidade que nós podemos enxergar é que o Brasil,
os empreendedores, os tomadores de decisão, efetivamente consigam agregar valor, né, aos seus produtos. Nesse primeiro momento, o hidrogênio verde tem um custo, ele precisa agregar valor para valer a pena, mas na medida que ele for sendo aplicado, que as tecnologias forem sendo desenvolvidas, assim como foram outras e são todas, a ideia é que cada vez mais esse custo reduza e fique cada vez mais acessível para grandes indústrias, para médias indústrias, para a mobilidade, como nós estamos vendo, né, nessa aplicação aqui no Distrito Federal. Então, eu acho que o caminho está traçado, agora começar a seguir ele. Boa sorte, então, com essa nova energia que vai entrar de vez para a nossa matriz energética. Muito obrigada. Eu agradeço demais, Mariana. Obrigado. Eu conversei com o João Paulo Rodrigues, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia, sobre o hidrogênio verde no processo de transição energética. Eu sou Mariana Monteiro e esse programa faz parte da série de 3 programas Ponto de Vista sobre os combustíveis alternativos, também conhecidos como combustíveis verdes. Você encontra este e os outros 2 episódios da série no YouTube da Câmara. Até a próxima!